Vamos pra história explicada de Little Nightmares 3? Eu joguei. Se você não viu, é porque você não tá seguindo o Nef Games. Então você vai lá e siga Nef Games, que é essa conta aqui. Nef Underline Game. Você vai lá seguir, tá? Agora, caso você tenha visto, a gente viu junto a história toda, mas é bom ter uma explicaçãozinha ali, ter um pentezinho fino pra gente poder ver teorias e segredos e coisas sobre o que pode vir a acontecer na história. Little Nightmares E eu gosto muito do canal Terrorizando. Esse cara é um fofo, é um maravilhoso. Os vídeos dele são excelentes. 3 Então vamos conta a pra mais história de duas pequenas crianças. Uma garota de cabelo ruivo, roupa verde e óculos de aviador, chamada Alone, ou Sozinha, em tradução literal, tá? E o outro garoto de pele morena, capa azul e uma máscara branca de corvo, chamado Low, que em tradução literal poderia ser algo como baixo. Essa, de fato, é uma dupla bem sagaz, corajosa e inseparável, como nenhuma outra que a gente vai ver dentro do mundo de Little Nightmares, com uma amizade capaz de superar os limites da própria realidade. Só que tem um segredo escondido, um mistério escondido nessa relação entre Low e Alone. Alone é muito estranha essa máscarazinha dele. Pega consigo uma chave inglesa, que é uma ferramenta muito útil tanto para interagir com o mecanismo, quanto para lidar com inimigos e até mesmo obstáculos que devem ser destruídos. Já o equipamento de escolha do Low é um arco e uma flecha, fazendo dele, inclusive, um exímio atirador. Além disso, o Low tem um poder um tanto quanto especial, a capacidade de viajar através de espelhos. Então, com esse arsenal único, os dois se preparam. Uma das coisas que a gente pode criticar da existência do Little Nightmares foi essa falta de mecânica inovadora. Porque a gente acabou de sair de um jogo, não, acabou de sair um exagero, mas tipo, a gente saiu do Little Nightmares 2, que é um menino que transita pelas TVs, e ter essa interação de dupla com a Six, pra gente ir pra um outro jogo onde o cara atravessa espelho. É o mesmo princípio, mano. Para a maior e mais assustadora aventura de suas vidas, que possui um objetivo: chegar em casa. Necrópolis. Hoje eu quero falar com você que já não conseguiu quer, entrevista na área tech, mas sente aquele frio na barriga. Não, você não quer, não. Você não quer falar comigo, A jornada não. de Alone e Low se passa em um mundo sombrio e perturbador chamado Nowhere, ou Lugar Nenhum. Lugar Nenhum. Tá na mesma realidade do Coragem com o Covarde. Que é de sonhos e pesadelos. Mais especificamente, é uma região conhecida como a Espiral. Então ali dentro, a dupla se vê em um vasto deserto repleto de ruínas de uma antiga civilização já caída há muito tempo. Atravessar essa região, na verdade, é bem exaustivo, mas é possível visualizar ao longe um local em meio às areias incandescentes. Os indícios de uma civilização. O nome desse lugar é a Necrópolis. A Necrópolis, na verdade, é uma cidade fantasma. Não tem nenhum sobrevivente lá. Os corpos dos moradores estavam espalhados por todas as ruas e construções, mas não estavam exatamente mortos, estavam petrificados. Estátuas do que um dia foram. Petrificados e condenados a ficarem daquele jeito por toda a eternidade. Mas quem teria feito isso, não é? A dupla se questiona se ainda... É meio estranha a ideia de que eles estão lá petrificados. Eu não sei se eles estão vivos ou não. Havia alguma vida dentro daquelas estátuas, porque isso era macabro. O que dá a entender dentro da história é que essas pessoas tiveram somente a pele petrificada e que ali dentro daquela estátua eles foram morrendo aos poucos com o passar do tempo. É óbvio que aí é horrível. Não é um local mais convidativo do mundo, mas eles precisam passar por ali, né? Low e Alone estão ali para localizar o espelho que está na necrópolis para passar daquela região e seguir para a próxima, com o seu objetivo em mente. Com a habilidade do Low, aquele espelho era o primeiro passo para fugirem dessa realidade tenebrosa. Só que infelizmente a jornada não foi tão fácil assim. Durante a exploração da necrópolis, Low e Alone tiveram o infortúnio de descobrirem o que fez todos os habitantes daquele lugar se tornarem estátuas. Eles encontraram um boneco de bebê gigante. Monster Baby, o bebê monstro. Como o nome indica, essa criatura é basicamente um bebê gigantesco com uma força descomunal. A criatura emana uma estranha luz do seu olho, tão forte quanto a luz de um holofote, e ser banhado por essa luz significa passar a eternidade como uma estátua. Foi isso que aconteceu. E pro azar do Low e da Alone, esse bebê monstro não só ainda está vivo, como também desperta e imediatamente começa a caçá-los. Cada passo, cada movimento do bebê... O pior é que, tipo, a gente é introduzido pra essa criatura, mas a gente não faz a menor ideia de onde ela é, de onde ela tá, quem que ela é. Tipo, onde ela tá, eu me refiro a, tipo, como é que ela chegou aí? O que é essa criatura? Por que ela tá aí? O monstro é desastroso, porque essa criatura que a motiva a destruir os outros. Seu caminho.
Resta Law e Alone tentarem se manter escondidos dessa criatura, utilizando as ruínas, as sombras e qualquer objeto no caminho a seu favor. Enquanto não fossem avistados pela criatura, a dupla continuaria vivo. E na verdade eles tiveram uma certa ajuda que intrigou bastante a comunidade, mas a gente já vai chegar lá. Ao avançarem pelas ruas e construções da necrópolis, as duas crianças encontraram algo bem estranho: pequenos ovos negros que estão espalhados por todos os lugares, alguns caídos no chão, outros dentro dos próprios corpos petrificados dos habitantes da cidade. E não demora muito para que eles descubram o que realmente é isso. Aqueles ovos pertencem a uma espécie de besouro gigante, insetos que se aproveitaram do estado atual da necrópolis e transformaram várias regiões da cidade em ninhos, uma verdadeira infestação. Esses besouros são predadores naturais, e assim que eles avistam Law e Alone... Devia ter mira nesse jogo, tipo, eu sei que ia dificultar um pouco as coisas, mas pelo menos alguma mecânica um pouco mais difícil. Pô, tem auto-mira isso daí. Imediatamente os atacam e tentam devorá-los. Mas apesar do grande número, os insetos não são páreos para o trabalho em equipe das crianças. E eles conseguem se livrar dessa infestação e seguir adiante na sua aventura sem grandes ferimentos. Mas infelizmente, aqueles insetos não eram a maior ameaça das ruas da necrópolis, porque o bebê monstro ainda os perseguia de forma implacável, chegando ao ponto de conseguir encurralar a dupla e os agarrá-los. Mas em vez de petrificar os dois, o bebê simplesmente lança a dupla em um enorme buraco, quase como se estivesse brincando. E é aqui que algo muito estranho acontece. Law desperta repentinamente em um lugar completamente diferente. Agora, ele estava em uma cama, dentro de um quarto escuro e trancafiado por uma porta uma ala psiquiátrica, com alguém do lado de fora. As sombras passam pela porta como se houvesse uma janela por ali. Por algum motivo, ele não vestia mais sua capa azul e nem a sua amada máscara de corvo. E ao seu redor... O estranho é que a resposta dele é se esconder e fingir que ele não tá no quarto, sendo que quem botou ele no quarto provavelmente foi a pessoa que tá lá fora. Havia giz de cera em um papel como desenho dos locais que ele explorou em lugar nenhum. E aquilo, eu sei, é muito estranho. Law, inclusive, se questiona por um momento se toda a sua aventura não tinha passado de um estranho pesadelo. Só que tinha sido real demais, e ele podia sentir que era real demais. Foi então que, em meio ao seu momento de reflexão, o Law ouve passos pesados se aproximando da porta, e sem pensar duas vezes, o Law se esconde debaixo da cama, com medo, se escondendo quando uma sombra surge pela luz da pequena janela da porta. E isso é muito importante, pois havia um medo incompreensível que tomou conta do corpo do Law naquele momento. E então, o Law desperta, mais uma vez, porque ele volta a lugar nenhum, de volta à necrópolis. E Alone estava ali, ao lado dele, embora quando ele tenha despertado na cama, ela não estava lá. Ele tem uma impressãozinha de ser um super-herói, né? A gente tem um conhecimento de personagens que usam capa e máscara, e são conhecidos, são tidos como super-heróis, né? E aí ela tem uma fisionomia mais parecida com personagens ajudantes. Então é como se ele fosse o heróizinho. E Alone então entrega a ele um mapa que ele havia derrubado após a queda naquele fosso enorme. Já era noite na necrópolis e a dupla imediatamente retoma a sua aventura. Curiosamente, Law e Alone encontram uma sala com diversos rabiscos na parede, e eram desenhos feitos com giz branco, daquele de quadro negro, sabe? Essas imagens ilustravam que parecia ser uma mão gigantesca com olho, um gongo e espelhos. Mas quem deixou essas informações na parede pro Law e Alone, quem estava ajudando eles, era que a gente vai chegar lá. Por um momento, a dupla achou que aqueles desenhos eram sobre bebê vamos chegar lá. Mas de alguma forma, Law sabia que não era exatamente aquilo. Os desenhos, na verdade, eram estranhamente familiares. Embora não tivesse certeza dos reais significados, ele decidiu gravá-los em sua mente porque poderiam ser úteis no futuro. E apesar de estar à noite na necrópolis, o bebê monstro ainda estava ativo pelas ruas, caçando a dupla de crianças incessantemente. E mais legal é que o boneco ele tem uma obsessão bizarra com a gente. É como se, não pode ter nada que se mexa. Uma tática furtiva, se mantendo longe dos olhos do bebê e utilizando partes da cidade para atrair e distrair a criatura para que eles pudessem ir avançando. Só que à medida que eles seguem pela necrópolis, os lugares para se esconder do monstro vão se esgotando, compreende? E eventualmente a dupla é encurralada mais uma vez pelo bebê monstro. A criatura então arranca o andar da construção onde Law e Alone estavam, e era apenas uma questão de tempo para o monstro descobrir a localização deles e petrificá-los de uma vez por todas. Porém, antes de serem capturados pela tenebrosa criatura, algo muito estranho acontece. Uma revoada de corvos surge de repente, e as aves cercam o rosto do bebê, picando, arranhando e atacando freneticamente o bebê. Law e Alone assistem enquanto o monstro de bebê é apresentado pelas pequenas aves. Foram salvos pelos corvos, uma espécie de ave que Law sempre gostou muito, afinal até mesmo usava uma máscara de crânio de corvo, e é óbvio que ele sente uma gratidão profunda pela ajuda que recebeu.
E você deve estar se perguntando por que os corvos ajudaram as duas crianças. Não existe uma explicação Sim. lógica pra isso. Porém, dentro da história de Little Nightmares, Protagonismo, dane-se. existem entidades que são lordes de determinados locais ou mundos. E pela história de Little Nightmares, como a gente viu, por exemplo, no Little Nightmares 1, em que a Six ela toma os poderes da Geisha, que é uma das entidades que a gente enfrenta, e o próprio Mono em Little Nightmares 2, que vira o Finman, o Homem Magro, muitas pessoas teorizam que o Low vai se tornar eventualmente uma entidade conhecida como o Vento do Norte, que é uma entidade que controla ou tem algum tipo de relação com corvos. E isso Ah, tá. Isso faz sentido. Agora, eu não vi essas HQs, né, pra saber. faz sentido analisando Aí tem que ser Marvel o negócio, você tem que acompanhar as HQs, depois os livros, depois o jogo. Aí vai ter uma série, você vai ter que acompanhar tudo ao mesmo tempo. toda a história de Little Nightmares, mas dentro de Little Nightmares 3, na história do Low que nós estamos acompanhando, não existe indício nenhum disso. Vale ressaltar que, inclusive, o Vento do Norte foi visto pela primeira vez nas antigas HQs digitais de Little Nightmares, que foram descontinuadas quando a Bandai assumiu Little Nightmares, tá? Não quer dizer que não são canônicas de certa forma, mas foram descontinuadas. Bandai cagou um pouquinho nisso daqui, né? Monetizou Eu pergunto demais pra esse você, jogo. será que Low é o Vento do Norte que a gente conhece lá na frente? Será que isso é um padrão de Little Nightmares, que as crianças vão se tornando adultos temidos pelas outras crianças com poderes excepcionais e o Low é o próximo? Fica essa teoria e esse questionamento, quero muito saber a sua teoria, beleza? Mas continuando nossa história... A Six não adultizou, né? Ela continuou Sendo o sendo bebê ela. monstro perseguindo a dupla, eles conseguem seguir as instruções do mapa do Low e chegam até o espelho da necrópolis, que era sua meta. E com a habilidade especial do Low de transformar espelhos em portais, as duas crianças conseguem, enfim, fugir daquela cidade morta. Só que era só o começo. Não é tão fácil assim. It wasn't easy being a meathead. Não era fácil gostar de carne, agora é fácil gostar de carne. Now it is. Meat for real meatheads. Nem ela cai nessa. Low e Alone atravessam o portal e vão parar em um lugar completamente diferente. O espelho, inclusive, O problema é que o espelho quebra e ela é arremessada se com quebra assim que eles força. passam, o que significa que não tem mais volta. Quando eles olham ao redor, fica claro que eles não estão mais na necrópole. Esse lugar tem um aspecto mais industrial e, na verdade, era uma fábrica de doces. Mas não se engane, tá? Apesar de ser uma fábrica de doces, fica claro que eles ainda estão em lugar nenhum. O local é verdadeiramente tenebroso sim. e Low e Alone sabem Vai que continuar precisam sair sendo dali lugar o quanto antes. De acordo com o mapa do Low, em algum lugar daquela fábrica de doces havia outro espelho. O objetivo dos dois, então, estava claro. Eles distraídos, esse aqui monitorando, né? Mas o espelho e todo sair dali mundo... o quanto antes. Só que, infelizmente, essa tarefa não seria fácil. Essa fábrica de doces é comandada por uma mulher gigantesca e extremamente assustadora chamada a Supervisora. Mais uma vez, Nossa senhora, um demônio. Que tem 6 braços essa bosta. Alone e Low sabiam Não que é uma precisavam ser mais senhora, furtivos é um possível para alienígena. não serem pegos pela tal supervisora. Só que as coisas não vão como esperado, tá? A supervisora é vigilante, ela tem várias câmeras espalhadas por todo o complexo e não demora para que ela note a presença dos dois pequenos invasores. E com isso, a mulher monstruosa inicia uma perseguição aterrorizante. Low e Alone, eles fogem desesperadamente das garras daquela mulher e eventualmente se vendo obrigados a se jogarem em um grande fosso para escapar. Essa tática de fato funciona e a dupla cai em um lugar com pilhas e mais pilhas de doces. Só que tinha algo muito mais alarmante ali. Uma infestação de insetos, devoradores de Nojento. carne. Eles estavam por todos os lados e haviam até mesmo devorado alguns funcionários da supervisora. Porém, apesar de perigosos, Low e Alone descobrem que os insetos temem a luz e fogem para as sombras assim que se deparam Cara, imagina um bagulho nojento você se alimenta. com uma fonte luminosa. Se alimenta Então, com o uso dessas de uma coisas. lanterna e das fontes de luz do próprio local, a dupla consegue manter esses insetos a uma distância segura e saírem daquele fosso horripilante. Mas apesar de terem deixado os insetos para trás, o maior perigo da fábrica ressurge: a supervisora. E dessa vez, ela assume uma aparência muito mais perturbadora, que na verdade é a sua forma real. Ela remove a parte inferior do seu corpo e passa a se mover com seus 6 braços, como uma grande aranha faria. Isso faz com que a mulher monstruosa se torne Cria dos infernos de Satanás. Isso aqui que é um bicho bizarro. mais rápida, mais ágil e até mesmo consiga grudar nas superfícies. Olha isso. Ou seja, fugir das garras da supervisora se tornou uma tarefa ainda mais difícil. Porém, para sorte Olha do esse Low e troço, Alone, mano. a supervisora Já é difícil uma senhora desse jeito, você já fica com medo. Agora é uma senhora de 6 acaba braços, tendo um destino andando tanto feito uma quanto aranha. desastroso. Olha só, durante a perseguição, a dupla passa por uma grande
Ah, que sensação boa. Oh, que karma. Oi, Mombi Long Legs, Long Ao Arms. ativarem o mecanismo, o maquinário prende a supervisora no instante que ela passa por ali. A prensa, então, esmaga dolorosamente a criatura, dando um fim definitivo Mombi à Long vida daquele Arms. monstro. Agora, sem a supervisora Isso aqui foi satisfatório, não vou mentir, não. caçando, Law e Alone conseguem E detalhe, uma estrutura humana teria sido completamente esmagada, tá? Ainda sobrou os bracinhos ali pra fora, mas não era assim que ia acontecer, encontrar não. o espelho que tanto buscavam, e com ele, a dupla escapa daquela fábrica tenebrosa. Existem teorias macabras sobre aquela fábrica, em que nós vemos os Guests, visitantes que pareciam gostar muito desses doces. E esses doces, na verdade, muitos teorizam que eram feitos de carne de crianças que desapareceram. Mas, somente teorias. Porra, carne de novo? Como é que um doce é feito de Dessa carne, vez, mano? quando passaram Que pelo isso? portal dos espelhos, eles foram levados para o que parece ser um almoxarifado empoeirado. Aqui teve um problema. Curiosamente, algo estranho acontece. A Lone não atravessava o espelho ao mesmo tempo do Law, tá? Como tinha acontecido todas as vezes até o momento. E isso vai ser importante lá na frente. Foi só uma vez que aconteceu? Ao invés disso, ela leva alguns segundos para que a Lone passe para outro lado. E, estranhamente, ela chega desacordada, como se estivesse desmaiado durante o processo de transição. Law, é claro, se desespera e chacoalha a Lone até ela voltar a ficar consciente. E por um momento de desespero, ele achou que realmente tinha perdido a sua melhor amiga. Mas Isso é esse tal sacanagem, mano. almoxarifado que se Perigoso. encontravam faz parte de um grande festival, um lugar cheio de tendas, atrações e brinquedos de parque de diversão. Vários visitantes, os Guests, os mesmos que a gente vê no The Mall, lá em Little Nightmares 1, estão entretidos em atividades mórbidas, como uma dupla que se diverte ao bater em um cadáver suspenso, cheio de doces com bastões de madeira, como se fosse uma pinhata. Aquilo era mais que prova de que ainda estavam em lugar nenhum. De qualquer forma, eventualmente, dentro agora desse festival, eles encontram um pequeno ser chamado Nom, que pode ser familiar para alguns de vocês. Lembra dos Sim, gnomos? claro. Pois é. Ao perseguirem essa criaturazinha, que um dia já foi uma criança, como eles, como a gente conhece da história de Little Nightmares, tá? Esses nomes foram transformados pela geisha nessas criaturas. Eram crianças que foram transformados. Law e Alone chega até um palco repleto de bizarras marionetes, com rostos Cara, isso que daqui... parecem ter Você passa primeiro por isso e aí só tem as cadeiras. Aí você volta, tá os feitos de bonecos. Aí você pensa, vou me ferrar, vai ser uma boss fight pele isso daqui. humana. Máscaras essas que a gente já viu também no The Mall, mostrando que, na verdade, Little Nightmares 3 parece ter mais relação com Little Nightmares 1 do que a gente imagina. Porém, essas marionetes são criaturas vivas, A mesma gameplay 2, mas com conexão são com 1. agressivas e imediatamente avançam contra a dupla. Só que para lidar com esses bizarros inimigos, Law e Alone bolam uma estratégia em conjunto. Uma flechada certeira do Law é suficiente para separar a cabeça pesada das marionetes do corpo delas. E apesar dos corpos delas continuarem se movendo, basta Alone destruir as cabeças com sua chave inglesa para que elas sejam destruídas de uma vez por todas. E são várias marionetes, tá? Mas nenhuma delas é páreo pro trabalho em equipe dos dois amigos. Então, quando eles se livram das marionetes, eles seguem com a exploração do circo. O mapa do Law aponta Não são tantas assim, não, tá? Vamos enxugar esse gelo aqui, que não é muito, não. em que algum lugar por ali também tinha um espelho que podiam usar para escaparem. E por isso, São eles seguem pouquíssimos avançando pelo inimigos. sinistro festival, por vezes até mesmo se aproveitando do sofrimento de algum daqueles visitantes dos Guests macabros para conseguirem O negócio do jogo é que ficou muito assim, anda, puzzlezinho, anda, inimigozinho, anda, boss fight. seguir Chato adiante. isso. E a dupla, enfim, chega até o seu objetivo. Tem um visual bacana, tem o visual dos outros jogos, mas não tem a pegada de uma inovação. Cada Little Nightmares tinha uma coisa progressiva ali. Tinha uma novidade, tinha um ponto novo. Aqui não tem nada. O espelho que Todos estava naquele que a festival. gente já Só viu, que pro desespero conhece. do Law, aquele espelho ali estava rachado. Isso significa que Law não consegue utilizar o seu poder e transformá-lo em um portal. E não havia saída daquele festival macabro. E isso, meus amigos, faz com que Law se sinta derrotado, depressivo. Ele queria muito prosseguir, mas não podia. Sem esse espelho, não tinha esperança. Aliás, não tinha nem ida e nem volta, porque os espelhos quebram quando ele passa por eles. Não havia um meio de saírem do festival. Aliás, de fugir de lugar nenhum. Que era, ao que parece, o objetivo deles, fugir daquele pesadelo. Porém, a Alone ainda tá muito otimista. Ela ainda tem esperança de que eles vão conseguir em algum momento. Então, ela tenta animar o Law, estimulando ele a continuar tentando, porque desistir não podia ser uma opção. Não depois de eles terem chegado tão longe. E no fim, Law concorda. Ele se levanta e juntos decidem continuar explorando aquele macabro festival. Talvez achassem alguma outra solução, certo? E é nesse Essa ponto musiquinha aqui que eles tocando no encontram fundo tá a boa. mais perigosa figura do festival. Um homem gigante, de terno e rosto distorcido. A mente por trás de todas as marionetes que eles haviam encontrado até então. Esse é Kin,
o marionetista, acompanhado de Kim Jr., um fantoche à sua mão Eu queria direita, que ele que tivesse também falecido. está vivo. Law e Alone mantêm a costumeira estratégia. Se mover de forma silenciosa e não despertar a fúria do marionetista gigante parecia ser a melhor estratégia pro momento. Eles podiam aproveitar que o homem havia adormecido na frente da televisão para atravessarem a sala dele e alcançarem a porta do outro lado. Mas pesadelos... Vamos nunca combinar são que tão essa fáceis assim, tá? coisa A porta aí, ó, tipo, é muito estranho o fato de que o cara tá... Ele tem uma sala muito bizarra de corpo, e aí ele tem uma TV pra ele do lado da dormir. sala estava selada com tábuas e pregos. Isso obrigou Law e Alone a arrancarem as tábuas para seguirem adiante, e o barulho, obviamente, desperta os inimigos. Júnior, a marionete, acorda e começa a se arrastar velozmente pelo chão, sem a ajuda da mão do seu mestre. A criatura persegue as crianças até o ponto que as obriga Ele não a tem se abrir. mão. Caso você não tenha percebido, ele não tem Sem mão. a ajuda da mão do seu mestre. Aqui, ó. Não tem. A criatura Um cotô. persegue as crianças até o ponto que as obriga a se abrigarem em um elevador. Só que o alívio de deixar o monstro pra trás durou apenas alguns segundos. Afinal, Kin, o marionetista, já os estava esperando no andar de cima. Como ele conhece bem o lugar, foi fácil para ele chegar até lá rápido. E com isso, o homem gigante consegue capturar Law e por muito pouco não captura Alone também. Mas felizmente a garota consegue escapar das garras do homem bizarro. Essa informação é curiosa e importante. Guarda ela porque lá na frente também vai fazer sentido. Por que Alone não pôde ser capturada? Pois é. O marionetista aprisiona o Law no Isso seu aí a quarto gente já em uma gaiola sabe. suspensa por uma corda, dando a entender que logo o Law seria transformado em mais uma marionete bizarra. Talvez esse tenha sido o destino de outras crianças que passaram por ali? Enfim, cabe a Alone sozinha se infiltrar no cômodo e salvar o seu amigo. Ao notar que Alone estava ali para salvá-lo, Law sabia que precisava fazer algo para ajudar a sua amiga, então começa a disparar flechas da sua gaiola, atraindo a atenção de Kim e dando a Alone a oportunidade de avançar pelo quarto sem ser vista. Isso permite que a Alone consiga subir em uma escada e fazer peso na gaiola, a derrubando no chão e a quebrando, e dessa forma libertando o Law. Juntos, Alone e Law tentam correr dali, tanto para fugirem das garras do homem monstruoso, quanto para procurar algum lugar seguro. Mas é claro que Kim e seu fantoche Júnior não os deixam em paz. Eles perseguem a dupla de crianças através do festival, possivelmente no intuito de capturá-los e forçá-los a fazerem truques de circo para o seu próprio entretenimento para todo sempre, da mesma forma que ele fez com alguns nomes capturados. E durante a fuga, Law e Alone eventualmente descobrem um balão de ar quente. Aí é tenso, não era mano. um espelho, não era a saída perfeita que eles tanto procuravam, mas ao menos subir aos céus os afastaria das garras daquele marionetista insano. O homem até tenta atirar no balão com uma espingarda para derrubá-lo, mas seu plano não funciona e o balão continua subindo e subindo e subindo. Porém, Júnior, o fantoche, se agarra ao balão Tenta e ir escala, junto. pronto para derrubar Law e Alone de volta ao festival. Ah lá, Mas ao ele ver a ainda criatura ali, tocou o toquinho no Alone braço. tem uma ideia. Ela não pensa duas vezes e ativa a válvula do balão, então as chamas são alimentadas e o fogo acaba incinerando a tenebrosa marionete que estava ali em cima. E enfim, as crianças conseguem fugir do festival. E aquele balão, que muitos vão se lembrar que um balão foi o meio de transporte que a protagonista de Very Little Nightmares usou, lembra daquele jogo de celular? Pois é, esse Não. balão que eles estão agora se afasta daquele lugar tenebroso, flutuando por cima de um grande lago. E infelizmente, o clima piora mais e mais conforme eles vão subindo, até que eventualmente o balão foi atingido por um raio e cai violentamente. Com a queda, Law mais uma vez tem uma experiência estranha. E tem Ele outro desperta balão no seu ali. quarto, aquele mesmo de antes, lembra? Trancado com uma porta de metal. Junto a ele havia mais desenhos com os locais que ele e Alone visitaram durante sua jornada, que a gente acabou de ver. E ao ouvir o familiar e assustador som de passos se aproximando, ele joga os desenhos dentro de um duto e se esconde debaixo da cama. O homem se aproxima Queria entender pra que é esse duto, mano. e então se afasta. Ao que entende que o perigo já estava longe, Law sai debaixo da cama e abre o duto para pegar os seus desenhos de volta. Mas junto aos desenhos havia algo a mais. Havia Uma bonequinha. pelúcia, uma boneca de pano estranhamente parecida com Alone. Olha só. Que plot. De volta à realidade, Que em lugar twist. nenhum, vemos que Law e Alone sobreviveram ao acidente e foram parar em uma praia, bem próxima a um gigantesco e misterioso prédio, um lugar chamado de O Instituto, ou Instituição. The Institute. Aquele era basicamente um hospício, um local feito para tratamento de pacientes com doenças e traumas psicológicos. E, na verdade, é muito familiar para o Law. Apesar de se tratar de um local com finalidade Oh, meu Deus do céu. Tô carente. médica, tanto Law quanto Alone conseguiram sentir que tinha uma aura sinistra naquele lugar. As salas e os corredores escuros estavam repletos de perigos, mas apesar disso também havia uma possibilidade de encontrar um espelho por ali. Essa era a verdade. E esse espelho significava a fuga definitiva de lugar nenhum. Estavam chegando perto do seu objetivo, sair daquela dimensão estranha. Então, com isso em mente, Law e Alone começam a explorar os corredores sinistros do Instituto. E cara, o prédio é inteiramente, verdadeiramente
macabro. Não só eles encontram enfermeiras e médicos sinistros com máscaras parecendo fundidas ao rosto, Isso não é vagando médico pelo lugar, não, mano. quase como se estivessem patrulhando, como também se deparam com algo muito estranho. Algo que parece os espíritos de crianças que um dia foram pacientes daquele instituto, como se fossem uma memória, uma verdade. lembrança esquecida. E Lowell talvez conhecesse alguns daqueles. Fora isso, ainda havia bizarras plantas assassinas capazes de detectar movimentos. Isso aí foi bizarro, Qualquer mano. vítima Por que essa planta existe e os caras tão vivos? Para se aproximar. Era óbvio que aquele lugar estava abandonado há muito tempo e essa planta estranha tomou aquele lugar. Mas apesar de todas as bizarrices assustadoras dos corredores daquele prédio, foi algo completamente diferente que realmente surpreendeu a dupla. Durante a exploração do instituto, Lowell e Alone se depararam com um cômodo muito, mas muito familiar. Era um quarto escuro, fechado por uma porta reforçada. Um quarto muito semelhante ao que Lowell viu a si mesmo durante alguns momentos da sua própria jornada. Mas o que isso significa? Seria Lowell um paciente daquele instituto psicológico? Será que ele tinha ou está sofrendo experimentos pelo bizarro médico-chefe daquele lugar? Durante todo o lugar do instituto, a gente vê tomografias de cérebros humanos, de cérebros de crianças, dando a entender que não só consultas eram feitas lá, mas também experimentos com sonhos, experimentos com pesadelos. O instituto realmente tinha uma aura estranha, e não era apenas por estar em um mundo de pesadelos. Era como se tivesse um mal profundo ali. Tanto em lugar nenhum, quanto no mundo desperto. O lugar em que estavam era uma dimensão sombria de um lugar real. Era o pesadelo de um lugar que Lowell realmente conhecia. E ao explorarem aquele quarto, ou melhor, a cela em que Lowell era mantido preso, naquele exato momento em que ele estava tendo esse pesadelo com o instituto, a dupla encontra a tal boneca, aquela que se parece com Alone. E ao interagir com ela, Lowell descobre que essa boneca tem uma habilidade um tanto quanto peculiar. Ela gera uma área brilhante. Ela volta pro passado, ela é literalmente uma nostalgia. Que não apenas ilumina o ambiente, tá? Mas também transforma o cenário ao seu redor, mostrando como aquele lugar realmente era, no mundo desperto, no mundo real, fora de lugar nenhum. Era como se aquela boneca fosse o que mantivesse a mente do Lowell sã. Era o que não deixava ele enlouquecer com os experimentos que sofria. Era o seu vínculo com a sua mente fora da loucura. O seu vínculo com o mundo real e não aquele mundo de pesadelos que eles estavam presos. Com isso, então, áreas em ruínas... Será que então esse lugar nenhum não seria exatamente um pesadelo em si? E tivesse só dormindo? As lembranças dele daquele lugar agora ficavam inteiras. Passagens bloqueadas agora estavam livres, como se realmente mudasse a dimensão. O sonho com a realidade, o sonho com a lembrança, com as memórias, se juntavam em um só. E mesmo objetos destruídos agora se encontravam inteiros. E mais espíritos de crianças eram encontrados e sumiam ao menor toque. Lembrança de antigos amigos de Lowell que viviam naquele instituto também? Quem sabe? Entretanto, pro terror do Lowell, o maior perigo daquele instituto era de fato o médico-chefe dali, aquele homem que passava na sua cela, fora de lugar nenhum, no mundo desperto, o doutor, conhecido como o hipnotizador. Seria aquele, o médico que fez inúmeros testes em Lowell e em várias outras crianças, experimentos macabros. Cara, isso aí é muito bizarro. Delas, explorando os pesadelos e os piores sentimentos ao sono. Mas aquele homem era muito diferente do que o Lowell se lembrava. Ou talvez fosse assim que Lowell enxergasse com todo o seu terror. Agora, esse homem, o hipnotizador, tinha um aspecto monstruoso, colossal, e com braços e gigante, compridos que se esticavam pelos corredores como gigantescas serpentes. As palmas de suas mãos, para piorar tudo, tinham olhos que o ajudavam a navegar pelas dependências da instituição. E na mesma hora, Lowell se lembrou daqueles desenhos na parede em que de fato tinha uma mão com um olho. Será que aquilo ia ser útil? Aquele gongo, aquele olho, aquela mão? O que significava? De qualquer forma, obviamente aquele médico monstruoso começou a perseguir Lowell e Alone incansavelmente através dos corredores tortuosos do instituto. É como se ele tivesse adormecido ali após o lugar ter sido abandonado e ficou esperando durante tanto tempo novas cobaias. É uma perseguição exaustiva, mas para surpresa da dupla, eles realmente encontraram um novo espelho. Isso aí é bizarro até. E aquele ali estava intacto. Isso podia significar uma saída verdadeira daquele mundo de pesadelos. Aquele era o último espelho. O espelho que estava no instituto. O local onde tudo terminaria. Aí temos o problema. O local onde tudo começou. Só que ao que Lowell se prepara para ativar seu poder e viajar pelo espelho, a Alone parece estranhamente relutante em ir com ele. Ela não quer ir com ele. Ela até chega a recuar alguns passos e Lowell não entende o que estava acontecendo. Ficou confuso. Por que ela não queria vir? Mas antes mesmo que os dois tenham uma chance de conversar sobre o que ela estava sentindo, o médico gigantesco reapareceu.
reaparece. E ao notar que as duas crianças ainda não fugiram, não só ele rouba o espelho para si, como também começa a atacar as estruturas daquela sala, tentando soterrar as duas crianças ali de uma vez por todas. Foi então que Lo e Alone se recordaram daqueles desenhos que encontraram nas paredes da necrópolis. Quem deixou aquelas mensagens ajudou muito a dupla. Aquelas mensagens se referiam a esse monstro o tempo todo, como se todos soubessem que o hipnotizador, o doutor, fosse a origem de Ele tudo. é o problema. Fosse como fosse, eles podiam utilizar a estratégia descrita nas paredes para lidar com aquela aberração. E a estratégia era a seguinte: Alone bate em gongos para chamar a atenção do hipnotizador. Aquele barulho ensurdecedor parecia incomodar o doutor. E Lo aproveita para atirar no olho do monstro assim que sua mão se abre, porque sim, ele tem olhos nas mãos, lembra? E após cegar as duas mãos, a dupla enfim tem a chance de atacar diretamente o rosto do médico, o derrotando de vez, o fazendo cair em um gigantesco buraco sem fundo que ele mesmo abriu. Só que não parou por aí, pois na tentativa de se segurar e não desabar rumo ao desconhecido, o médico monstruoso acaba quebrando o chão daquele lugar com sua força, e isso faz com que Lo e Alone caiam juntos no abismo, em uma das cenas mais icônicas de Little Nightmares, remetendo à cena final de Little Nightmares 2, onde Six segura a Mono pela mão. Só que ao contrário do que aconteceu em Little Nightmares 2, onde Six deixa seu amigo Mono cair rumo ao esquecimento, Alone segura Lo e cai junto com ele, o segurando para caírem juntos até o final. Agora tudo que eles é lindo e era o que a gente queria, mas Six simplesmente foi filha podiam de uma fazer puta. era se abraçar, como verdadeiros amigos que são, eles caem na escuridão. Alone e Lo são aliados fiéis até o fim de suas vidas. Durante a queda sem fim, Lo acorda mais uma vez na cama da sua cela, no hospício, no mundo Com a desperto, bonequinha. sozinho e abraçando a boneca de Alone. Do mesmo jeito que estavam se abraçando durante a queda na escuridão que acabamos de ver. Lo, então, deixa a pelúcia sentada no Coincidentemente. da cama e vai até aquele duto, o seu esconderijo, para pegar todos os seus desenhos e os seus giz de cera. E quando ele retorna para a cama, Alone estava ali, sentada exatamente no lugar onde antes estava sua boneca. E os dois ficam ali, desenhando juntos, como verdadeiros amigos, em uma cena muito tocante e comovente. Mas eis então Percebendo retornamos que ela às é uma profundezas amiga do imaginária. Instituto, no mundo de lugar nenhum. E Lo estava caído no chão, desacordado e com a máscara de corvo quebrada, simbolizando que talvez os seus poderes, o seu controle estivesse também quebrado, na pior situação possível. Alone tenta desesperadamente despertar Lo, e para sua alegria, Lo de fato acorda. As duas crianças estavam milagrosamente a salvo, e felizmente o doutor não havia sobrevivido à queda. Os dois então se levantam e começam a explorar Também, ó, porcaria do as profundezas troço do gigantesco instituto. desse. E ele se surpreende ao ver que o espelho ainda estava ali, intacto, mesmo após aquela queda desastrosa. Lo, feliz, finalmente coloca a palma da sua mão no último espelho, pronto para usar a sua habilidade uma última vez e transportar os dois para longe dali, para longe de lugar nenhum, talvez para o mundo desperto ou talvez para um outro mundo de sonhos, mas finalmente longe dali. Mas, mais uma vez, Alone recua, insegura com aquela decisão. E Lo insiste, querendo levá-la consigo para salvá-la daquela realidade de pesadelos. Eles são melhores amigos. E Alone finalmente aceita. E juntos, os dois mergulham no espelho, rumo Mas ao aí lugar que tá um seguro. problema. Porém, alguma coisa acontece. Alone Alguns volta. segundos depois, Alone é repelida pelo espelho e jogada de volta a lugar nenhum, sozinha, sem Lo. E o quando eles espelho são quebra. separados, em que Lo sai de lugar nenhum e Alone fica presa lá, o espelho se quebra, prendendo ela ali. Não apenas ela não foi capaz de fugir daquele mundo de pesadelos com Lo, como a sua própria existência, de repente, começa a chegar ao fim. Estranhamente, Alone Porque ela desaparece era um amigo gradualmente, imaginário, deixando cara. para trás apenas suas roupas vazias e um desenho dela com seu melhor amigo e a vontade, o desejo de voltar para casa. Do outro lado do espelho, Isso é Lo consegue Nossa. retornar ao mundo Não desperto. quebrou só o E espelho, dessa vez não, ele não mano. está trancafiado na cela do instituto, mas Que sim se ódio. encontra num cômodo misterioso, talvez de uma casa, da sua própria casa, ajoelhado na frente de um espelho quebrado. Apesar de ter conseguido fugir em segurança daquele mundo de pesadelos, Lo olha em desespero e com o coração partido pro espelho despedaçado, sem poder voltar. Sua melhor amiga havia ficado para trás, e por isso ele desesperadamente começa a tentar encaixar os pedaços do espelho. Ele precisava reabrir o portal, precisava chegar até Alone. Lo jamais desistiria de salvar a sua verdadeira amiga. O que Lo não percebeu é que Alone jamais existiu. Alone, que significa sozinho em inglês, era somente a amiga imaginária de uma criança que precisava se apegar a alguma coisa para superar terrores, experimentos que adultos faziam nele.
Low criou Alone para ser a sua verdadeira e melhor amiga porque era somente isso que ele tinha. E de tanto se apegar à sua amiga, ele acreditou que ela fosse de verdade. E é por isso que Alone não poderia ir até o mundo real, o mundo desperto de fato, o mundo longe dos pesadelos, longe da espiral, longe de lugar nenhum, porque Alone somente existia dentro da imaginação de Low, dentro dos sonhos em que ele era obrigado a viver. Ele criou essa melhor amiga para superar, vencer e sobreviver dentro dos pesadelos que aquele instituto maldito obrigava a passar, passando por experimentos, por estudo, seu cérebro diagnosticado várias e várias vezes, mas ele não conseguiria superar e vencer sozinho. Então, ele criou Alone, sua verdadeira e melhor amiga, fiel até o fim. Mas infelizmente, O problema é que ela só existia naquele mundo de terrores, e era justamente o que fazia esse mundo de terrores ser suportável. Será que Low teria chance de reencontrar sua amiga em algum momento? Será que ele vai conseguir remontar o espelho e voltar até a espiral, até lugar nenhum e reencontrar sua amiga? Ou será que esse novo mundo, a realidade para a qual ele foi, será suficiente para lembrá-lo de que a vida continua? Mas isso aí quebrou a gente, mano. Não sei. Aí que tá, parceiro. Muita gente conhece esse jogo, mas eu não sei. Faltou muita coisa isso aqui. Eu adorei o favorito. Gente, o detalhe é que Little Nightmares veio com um preço gigantesco e não ofereceu a mesma coisa dos outros. Ele simplesmente ficou devendo novas gameplays, ficou devendo chefes, ficou devendo qualidade de desenvolvimento. Ficou faltando um monte de coisa que foi oferecida pelos outros dois. Mecânicas novas, interações diferentes. Tudo que a gente usou nesse jogo, a gente já tinha visto nos outros. O máximo do máximo do máximo do máximo aqui foi atirar alguma coisa com flechinha, mas com alto mira. Então, tipo, é isso que nós ganhamos? Não foi feito pra isso não, velho. Não sei. Eu sinto que ficou devendo. Ficou devendo bastante. Bastante não, mas ficou devendo muita coisa pelo preço que estava sendo oferecido.